Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, eu sou advogado, especialista em direito público. Esse vídeo eu vou fazer uma análise da constitucionalidade e da legalidade do decreto das armas, tá? Então, para o pessoal que está acostumado com os vídeos mais práticos, mais rápidos, mais dinâmicos, esse vai ser um vídeo mais longo porque ele é uma análise técnica, tá? Então é aquilo que eu falo, é o vídeo que vocês não gostam de ver porque é o vídeo que é do meu trabalho mesmo, né? E o meu trabalho é chato. Então, quem quiser assistir, assista. Tá? Quem não quiser, não tem problema. Só eu digo o seguinte, quando você for comentar lá nos meus outros comentários, nos meus outros vídeos, lá falando, mas o Bolsonaro isso, mas e aquilo, mas e aquele outro, eu vou apontar para esse vídeo, é isso que eu vou fazer. Eu vou dizer assim, ó, assista lá o vídeo que eu expliquei tudo certinho, tá? Eu não vou ficar mais escrevendo nos comentários, explicando essas coisas, tá? Porque esse vídeo aqui vai explicar tudo certinho, certo? Então, vídeo longo, separe um tempinho aí para assistir, é importante que você assista para você se acalmar, né? Não cair dos emissários do apocalipse lá e entender o que realmente está acontecendo e por que eu acredito que esse decreto ele vai ficar, se tiver uma ou outra modificação, vai ser pouca coisa, tá? Mas é um vídeo longo, tá? Então, vamos lá. Primeiro você tem que entender as premissas, certo? A primeira premissa é que você tem que entender que existe uma hierarquia de leis, certo? O que é uma hierarquia? Significa que uma lei vale mais do que a outra. A lei que vale mais, se ela for confrontada, ela faz com que a lei que vale menos deixe de valer. Resumidamente, tá? É bem mais complexo do que isso, mas resumidamente, para o que nos interessa aqui, qual que é a hierarquia que a gente tem? A gente tem a Constituição Federal, que não pode ser confrontada por nenhum outro ato normativo, não importa qual seja. Confrontou a Constituição, tá fora. Tá? Abaixo da Constituição Federal, a gente tem as leis, lato sensu, vamos dizer. As leis, elas são feitas no poder legislativo. Por isso que chama legislativo. Porque é a casa onde faz leis. E por que a Constituição diz que a lei é feita no poder legislativo? Porque é lá no legislativo onde a gente tem os deputados e os senadores, certo? E eles têm mais legitimidade do que o presidente para fazer uma lei. Por quê? Porque como o seu número é grande, a gente tem 500 e poucos deputados e 70 e poucos senadores, tá? Eles representam os diversos territórios e os diversos pontos de vista. Então a gente tem desde o cara lá, comunista, é um absurdo completo, né? Partido Comunista do Brasil, né? Eu não entendo, é proibido o nazismo, não é proibido o comunismo, que matou muito mais gente do que o nazismo, mas enfim, né? Tem desde o comunista, passando pelo socialista e liberdade, que é outro absurdo completo. Aí a gente tem os caras de centro, aí a gente tem os caras de direitinha, assim, a gente tem os liberais. De extrema direita não tem ninguém, tá? Desconheço alguém de extrema direita lá, né? Isso é uma invenção que eles fizeram, porque assim, se você tem um extremo pra cá e a gente tem o outro extremo, vamos dizer, mais no meio, o meio da média, ele fica mais para a esquerda. É por isso que a gente não tem ninguém de extrema esquerda na mídia, mas todo mundo que é um pouquinho de direita é extrema direita, né? O pessoal diz, o PSDB é de direita. O PSDB é de direita, mas nem aqui, nem na China, entendeu? Aqui, ó, PSDB aqui, ó, PT aqui, comunista lá fora do vídeo, tá? E o Bolsonaro aqui, ó, aqui, ó, tá? Não tem ninguém de extrema direita lá do outro lado, tá? Mas enfim, como há várias ideias, vale mais. É mais democrático uma regra que foi colocada ali, entendeu? É mais democrático. Por ser mais democrático, está acima na hierarquia das leis, tá? Mas e o Bolsonaro, o que ele faz? Ele faz o decreto, que está aqui embaixo, que é o poder executivo, tá? Se a gente fosse fazer um paralelo, seria assim. Na construção de uma casa, o legislativo faz o projeto, entendeu? E o executivo constrói, tá? Então, o legislativo diz assim, olha, vai ter essa parede com 2 janelas, mais ou menos com esse tamanho, né, feita de tijolo, certo? O que o executivo faz? O executivo liga pro cara do caminhão para trazer o tijolo na segunda e não na terça. Aí ele manda pôr o tijolo do lado esquerdo e não do lado direito, porque fica mais perto para ele trabalhar, entendeu? Ele que define que a peãozada vai bater a massa de manhã, e daí às 9 horas da manhã eu quero assentamento de tijolo, aí às 3 horas da tarde ele trabalha, então ele executa o plano que foi feito pelo legislativo, certo? Então as leis, elas definem as regras de forma genérica. E o executivo define as regras do tete-a-tete, da prática, de como é que vai ser mesmo. Então, levando isso em consideração, qual que são os limites do decreto do Bolsonaro? Os limites do decreto do Bolsonaro são a Constituição, não pode violar a Constituição, e especificamente a lei do desarmamento. Não pode ir contra a lei do desarmamento, certo? Então você lê a lei do desarmamento e vê as regras. As regras são X, Y, Z. O decreto do Bolsonaro não pode criar uma regra nova, não pode violar a Constituição,
Mas ele pode, sim senhor, pegar aquilo que o desarmamento não falou nada e definir. Exemplo, quantidade de munição. E ele pode também pegar aquilo que a lei do desarmamento concedeu especificamente a quem está inferior à presidência o poder de decidir, pegar poderes discricionários, certo? E criar pré-definições. Ó, você tem o poder discricionário, senhor delegado, especificamente no decreto. Senhor delegado, o senhor tem o poder discricionário de decidir quem está em risco e quem pode ter porte de arma fora da regra geral. O decreto só fez isso, disse assim, olha, senhor delegado, nessa hipótese, eu considero que o requisito está pronto. Então a minha orientação é que você conceda o porte, mas você tem discricionariedade. A única coisa que eu mudei, o ônus da prova. Quem tem que provar que o cara não está em risco é você. Você prova que o cara não está em risco, nega o porte lá dele. E é por isso que vem a choradeira, porque essa era uma prova impossível de ser feita quando estava o PT e não tinha essa presunção, e do mesmo jeito ela continua sendo impossível de ser feita pro contrário, tá? Então, assim, quando era para desarmar, não tem problema nenhum. Agora, quando agora é para armar, não pode, tá? Mas vocês vão ver que os argumentos, eles são falácias e eles são inválidos, tá? Então, a regra é essa. Adiantei um pouquinho a história, mas a regra é essa. Vocês entenderam. Constituição, legislação, decreto. Certo? Tá, mas quando um decreto extrapola a lei e a Constituição, como é que a gente faz para esse decreto parar de valer? Porque o que vocês têm que entender é o seguinte: uma lei, uma regra, uma norma foi publicada no Diário Oficial, ela vale, certo? Enquanto ela não for sustada, ela vale. Se o Bolsonaro fizer um decreto assim, ó, agora para quem fumar maconha são 10 chibatadas nas costas em praça pública. Publicou lá no Diário Oficial, tá valendo. Neguinho foi pego fumando maconha, 10 chibatadas nas costas, entendeu? Enquanto não sustar, tá valendo, certo? Essa é a regra. Então, mas o decreto é inconstitucional, tá valendo, gente. Se sair o seu porte enquanto não for sustado, o porte é seu. O delegado daí pode usar as regras para revogar o seu porte, mas ele vai ter que revogar em ato específico, certo? Então, é isso. Quem acha que dá para aproveitar, quem reúne as condições, corre lá, aproveita, né? Até porque o decreto prevê 60 dias, certo? Eu acredito que vai levar mais de 60 dias para eles sustarem isso daí, tá? Enfim, como que a gente controla e faz o decreto parar de valer? Existem dois caminhos, tá? Um é o caminho político e outro é o caminho jurídico, tá? Primeiro eu vou falar do caminho político, tá? Até porque responde alguns questionamentos que estão nos vídeos anteriores, tá? O caminho político é isso que vocês estão vendo. O Marcelo Freixo colocou uma proposição para derrubar o Bolsonaro. Porque a Câmara encomendou um parecer que disse que é inconstitucional. Porque o Senado também propôs um parecer que diz que é inconstitucional. Porque o presidente da Câmara vai dar andamento num projeto para suspender o decreto, tá? Isso é a análise política do decreto, tá? Qual que é a diferença entre análise política e análise jurídica? A análise política, ela é a técnica. Ela é eu acho, certo? Por quê? Os deputados e senadores, eles têm a prerrogativa de decidir sim ou não e não dizer o porquê, certo? Por isso que, por exemplo, o impeachment é um processo político. Não tem prova, não tem isso. Dane-se, é político. Sim ou não, eu não preciso dizer porquê, certo? Então, da mesma forma, essas legislações para assustar o decreto, elas, quando forem votadas, elas não vão ter uma análise jurídica. O deputado lá que é do PT vai dizer que susta o decreto. Por quê? Porque eu sou do PT. O cara do PCdoB susta o decreto. Por quê? Porque eu sou do PCdoB e eu sou contra a arma. Pronto, acabou. E os caras lá do PSL, né, da bancada da bala vão dizer sim, eu acho que não, eu acho que não tem que sustar o decreto. Por quê? Porque eu gosto de arma. Entendeu? Então não é uma análise técnica, não é uma análise jurídica, né? Não se avalia essas coisas dessa forma. E por que que isso não me preocupa e por que que isso não me importa tanto? Porque é aquele tipo de problema que não tem solução. Se não tem solução, eu não vou ficar me preocupando, entendeu? O que eu posso fazer? No máximo encher o saco do deputado lá para ele votar contra a sustação do decreto. Não adianta apresentar argumento para ele, porque o argumento para ele não vale nada, entendeu? Ele vota sim ou não, porque ele quer, porque ele recebeu um cargo, porque ele não quer, porque o diretor do partido, porque hoje ele acordou de mau humor. Não importa, não existe controle da decisão, certo? Então, dentro dessa lógica, por que que isso não me preocupa tanto? Porque é uma lei, tem que passar por todos os procedimentos, por todas as comissões, por todas as casas, por tudo, até sustar o decreto aí, ó, 1 ano, 2 anos, aí, sabe? Isso não me preocupa. Porque é aquele negócio, não adianta eu me preocupar, não tem nada que eu possa fazer. E 2, porque vai demorar um tempão, tá? Não é assim, eles não conseguem passar uma lei, propôs hoje, amanhã tá aprovada. Isso não acontece, tá? Existe todo um procedimento a se seguir, é só para fazer espuma.
E aí um adendo, tá? Que eu gravei depois que eu tava editando o vídeo, tá? O que acontece? Tá saindo na mídia e teve até uma discussão num vídeo meu mas o Bolsonaro fez de propósito o decreto tudo errado pra cair e daí eles vão derrubar e daí o Bolsonaro tira o dele fora porque ele fez errado de propósito pra dar, e daí diz que ele fez e os outros derrubaram, tá? Por quê? Porque saiu várias notícias no Facebook onde o Bolsonaro disse assim, se for inconstitucional tem que deixar de existir. Entendeu? Dando a entender que o Bolsonaro sabe que é inconstitucional e que fez de propósito para derrubar, tá? Gente, tenham noção das coisas, tá? O Bolsonaro não fez isso. O que ele está dizendo? Qual que é a tradução dessa frase? A tradução dessa frase é o seguinte: inconstitucional ou constitucional é uma análise técnica, tá? Então, se uma coisa a Câmara diz que o decreto é inconstitucional, não tem nada para negociar para se tornar constitucional. É isso que ele está dizendo. Não me venham com história de que é inconstitucional para me pedir cargo, para me pedir mensalão, para me pedir ministério, para me pedir isso, que daí caso eu dê as coisas para vocês, vocês mudam de ideia e virem inconstitucional. Entendeu? Porque se a Câmara diz que é inconstitucional, então todos os deputados ficam obrigatoriamente obrigados a votar dizendo que é inconstitucional. Não adianta pedir carguinho, não adianta pedir coisa, porque se é inconstitucional, não tem o que se negociar. É inconstitucional, certo? Então o que ele está dizendo? Qual que é a tradução? A tradução é a seguinte: não me venham usar como fundamento inconstitucionalidade porque eu não vou negociar. Se vocês disserem que é inconstitucional, eu vou usar a tua frase de que é inconstitucional para apontar a sua hipocrisia e apontar o seu limite, inclusive, de chantagem. Você não pode usar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade como motivo de chantagem. Você não pode dizer assim, Bolsonaro é inconstitucional, mas se você me der um ministério, eu mudo de ideia. Não. Análise é técnica. Se você quiser discutir alguma coisa política, né? 5 mil cartuchos eu acho muito. Politicamente eu acho que tinha que ser 1.000. Ótimo, a gente discute. Tem o que se negociar, porque é uma questão política, entendeu? Agora, se você me diz assim, conceder o porte pro advogado é inconstitucional. Não, gente, eu não tenho o que negociar. Eu vou te dar um ministério e daí de repente deixa de ser inconstitucional? Isso não existe. Dessa parte específica, dessa frase que ele disse, a tradução é: não me venham com história de inconstitucionalidade para depois mudar de ideia, porque eu não vou admitir. Isso é hipocrisia, isso daí é chantagem, certo? Se vocês quiserem atacar o decreto para negociar, ataquem do que é político. Se vocês utilizarem fundamento jurídico para atacar o decreto, quem depois mudar de ideia porque recebeu emenda parlamentar, porque recebeu carguinho, porque recebeu isso, porque recebeu aquilo, eu vou apontar como chantagem, tá? E mais, chantagem é crime, tá? É por isso que o Bolsonaro chamou o Moro. Na hora que o deputado passar do limite e chantagear expressamente, o Moro vai lá e grampeia o cara. O deputado tem que votar sim ou não porque ele entende internamente que é sim ou não. Se ele vota sim ou não porque ele vai receber uma vantagem, o nome disso é corrupção, é crime, o deputado tem que ser cassado e tem que ir lá jogar dominó com o Lula, tá? Então, o Bolsonaro já deixou bem claro. Não tem toma lá da cá, não tem negociação. A negociação é estritamente na esfera política, certo? Se vierem com o fundamento de que o troço é inconstitucional, usar desculpa jurídica para fazer chantagem, aí é chantagem, tá? Dizer inconstitucional, então mantenha o seu entendimento, é inconstitucional. Se você mudar de ideia, é chantagem. Certo? Então, gente, o resumo é esse, tá? Não quer dizer que o Bolsonaro considere inconstitucional. Quer dizer que o Bolsonaro não vai negociar inconstitucionalidade. Ele não vai dar nada em troca da pessoa mudar de ideia e de repente achar que é constitucional. É só isso, tá? O decreto é constitucional e a posição do Bolsonaro a gente foi até o limite da lei e não tem nada de irregular, certo? E nós vamos defender a constitucionalidade disso, tá? Então, feito o adendo, prossegue o vídeo, tá? Então, o que nos importa, de fato, é a análise jurídica, tá? E ao contrário do que possa parecer, tá? Ultimamente até eu estou duvidando, mas o direito é uma ciência, certo? E na ciência as coisas funcionam assim. Tendo uma hipótese A com os fundamentos B, o resultado é sempre C, tá? Ciência é isso. Hipótese A com provas, fundamentos, etc. B, o resultado é sempre C. Não importa que tipo de jurista você é. Se você é um jurista do PT, hipótese A, provas B, resultado C. Você é um jurista como eu, armamentista, hipótese A, provas B, resultado C. Entendeu? É sempre assim. Na ciência é sempre assim. E o outro caminho para assustar o decreto, que é através das ações no STF, o que se faz é ciência jurídica. O que significa que hipótese A, provas B, argumentos B, resultado C, e pronto, e acabou, tá? E aí vem a primeira boa notícia dessa situação. Caiu na Rosa Weber.
Ela é a relatora, ela é que vai fazer o relatório que vai ser votado pelos outros ministros do STF. Isso daí, esse processo também, para chegar no final, ir para plenário para votar, tá? Tem um monte de coisa na frente para votar. Também, 6 meses, 8 meses, 1 ano, entendeu? Se tiver pressão popular, acaba nem indo para votação. Tá? É perigoso ir para votação porque se começar a votar o decreto e formar uma maioria dizendo que o decreto está certo, isso daí pode puxar inclusive inconstitucionalidade da próprio Estatuto de Desarmamento. Tá? Então, qual que é a questão? Caiu na Rosa Weber, que é a mais nerd lá do STF. Tá? Por que eu digo nerd? Porque ela realmente considera o direito uma ciência, entendeu? E ela preza pela ciência do negócio. Então eu acredito que ela vai fazer análise jurídica do negócio. Se tivesse caído no Toffoli, já tinha liminar mandando suspender por característica ideológica. Tá? Se tivesse caído no Lewandowski, estava suspenso tudo por característica ideológica. Na Rosa Weber, o que ela fez? Ela falou assim, eu não vou decidir nada, tá? Eu não analisei isso com calma, me tragam as informações, a presidência me traz a informação, a Câmara me traz a informação, o Senado me traz a informação, e daí eu vou analisar tudo com calma, e daí eu vou decidir, tá? E ela fazendo uma análise jurídica, e a AGU fazendo um trabalho decente, esse decreto não cai, tá? Segunda questão, tem inconstitucionalidade? Ela tem. Eu vou explicar no vídeo qual que é a inconstitucionalidade, mas essa inconstitucionalidade, o pessoal que entrou com a ação não questionou. O que prova que eles são um bando de hipócritas, tá? Eles não defendem o que eles dizem que defendem coisíssima nenhuma. Porque se eles realmente defendessem o que eles defendem, que eles dizem que defendem, que é, por exemplo, a presunção da inocência, isso e aquilo, eles tinham reclamado da mesma coisa que eu reclamei. Mas eles estão reclamando de outras coisas e, principalmente, eles estão utilizando de falácia para reclamar, certo? Então, eu vou analisar especificamente a ação da rede, certo? E como está acabando a minha bateria, eu vou fazer isso no próximo vídeo, tá? Vai ficar em 2 vídeos. Esperem o próximo, já sai, da análise jurídica especificamente dessa ação que a rede entrou, querendo derrubar o decreto do Bolsonaro. Tá? Até o próximo vídeo.